Fala galera, André Macedo aqui na área, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais Cedo, espaço dedicado para a gente poder trocar uma ideia e falar sobre notícias e novidades do mundo dos games. Galera, esse daqui é o terceiro episódio do podcast e primeiramente eu preciso pedir desculpa para vocês porque eu tive alguns probleminhas pessoais dos quais me atrapalharam de uma certa forma a não conseguir trazer conteúdo da forma que eu gostaria de ter trazido aqui para o podcast do Papo Mais Cedo. O que acontece, galera? Tive alguns probleminhas pessoais, tanto na questão aqui de em casa mesmo, né, com algumas coisinhas, algumas pendências que eu precisava resolver dentro de casa e até mesmo situações do meu trabalho mesmo, né, do meu emprego. Então eu acabei precisando colocar as minhas atividades com o podcast, até mesmo com o canal do Operação Gamer, eu também tive que deixar um pouquinho de lado. Não postei tanto conteúdo quanto eu queria no período que eu havia planejado. Infelizmente, eu tinha o meu planejamento, tentei executar o meu planejamento, mas apareceram outras prioridades das quais eu tive que dar a devida atenção. Então é algo que pode acontecer ao longo da nossa vida, né? Nossa vida é cheia de atribulações e a gente quer tentar fazer tudo, um pouquinho de tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo. Então, infelizmente, eu tinha assuntos mais importantes para poder colocar em dia e por conta disso eu não consegui dar o devido andamento aqui ao episódio. Para vocês terem ideia, esse episódio número 3, ele estava planejado para ser lançado na terceira semana, ali na primeira quinzena, né, após a primeira quinzena do mês de maio. Então as notícias que eu tinha separado para poder abordar no terceiro episódio eram notícias relacionadas à primeira quinzena do mês de maio. Infelizmente eu não consegui, galera. Peço desculpas. A proposta aqui do podcast é, de fato, trazer episódios semanais. Se eu tiver a oportunidade de produzir mais de um episódio na semana, com certeza eu vou produzir, com certeza eu vou trazer para vocês. Seja ele de uma notícia específica, alguma informação específica, alguma coisa dedicada para determinado episódio que eu queira trazer e abordar e trocar essa ideia aqui com vocês. Mas, infelizmente, galera, realmente eu tive uns contratempos, tanto do meio de maio até o início de junho. Ainda tô com algumas atividades aí colocando em dia. E vamos ver, né, galera? Vamos ver se tudo der certo. Se Deus ajudar, eu consigo reorganizar a minha agenda, reorganizar o meu planejamento para conseguir trazer episódios de forma, vamos dizer, mais presente com a informação, né? Mais atualizada com a informação. Então, o que eu pensei? Eu poderia simplesmente deletar tudo que eu havia separado, todo o meu roteiro que eu tinha desenhado aqui para o terceiro e para o quarto episódio do podcast, mas eu acho que não. Eu acho que são informações, óbvio que são informações que já foram divulgadas, né? Já não são mais notícias novas, mas o intuito aqui do podcast é trocar uma ideia com vocês, é trazer informação para vocês. E independente de qualquer coisa, a informação, por mais que ela esteja atrasada, ela ainda é uma informação. Há pessoas que vão ouvir esse podcast daqui a 2 semanas, 3 semanas, daqui a um mês, sei lá, daqui a um ano. E aí podem fazer esse flashback e avaliar. Caraca, no ano passado o André, lá no podcast do Papo Mais Cedo, abordou essa notícia aqui. E olha só como ele evoluiu, olha só como foi a evolução daquele jogo. Cara, que isso é interessante, é o trabalho, é o contexto que eu quero trazer aqui para o podcast para poder reavaliar algumas coisas que foram faladas anteriormente. Então, galera, o que eu vou fazer? Esse terceiro episódio eu vou abordar exatamente as mesmas notícias que eu já havia separado. Não são muitas notícias. Eu procurei pegar as principais notícias que foram divulgadas ali na primeira quinzena do mês de maio. E se eu conseguir, dando tudo certo, eu também trago o episódio número 4, vai ser abordando as últimas notícias e novidades que foram divulgadas no mundo dos games no final do mês de maio. Demorou? Então, bora cair dentro aqui
das notícias e bora lá. Eu vou fazer até diferente do que eu havia planejado no meu roteiro. Eu desenho, eu escrevo um roteiro e sigo aquelas informações. Eu vou fazer diferente. Eu tô pegando a notícia e vou aqui debater com vocês. Da minha forma, do meu jeito. Vamos ver se vai ficar de uma forma mais dinâmica e coerente. Demorou? Então, vamos embora aí pro bloco de notícias e informações aqui no podcast do Papo Mais Cedo. Primeira grande notícia que eu quero abordar é sobre a data de lançamento confirmada do jogo Captain Tsubasa 2 World Fighters. Eu, inclusive, fiz o vídeo na data que foi lançado o trailer de anúncio da data de lançamento do jogo. Nossa, ficou esquisito isso daqui. Eu fiz o vídeo e divulguei lá, publiquei no canal da Operação Gamer, né? E lá eu até assisto pela primeira vez esse trailer, que foi um trailer muito bom, com bastante informação, com bastante novidades, inclusive a apresentação das edições que serão lançadas de Captain Tsubasa 2. Então eles confirmaram que dia 27 de agosto será a data de lançamento de Captain Tsubasa 2 World Fighters para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC via Steam, só que exclusivo para o Japão. A data correta para lançamento no mundo inteiro será dia 28 de agosto desse ano de 2026. Então a Bandai Namco, que é a responsável pela publicação, junto com a desenvolvedora, que é a Tansoft, fizeram esse trailer apresentando algumas coisinhas novas ali, alguns personagens novos que estarão disponíveis nesse novo jogo de Captain Tsubasa, e no final eles finalmente anunciaram a data de lançamento. Oficialmente, vamos dizer, 28 de agosto será a data de lançamento para todas as plataformas no mundo inteiro. Eu quero tentar, galera, eu vou tentar adquirir esse jogo para poder trazer conteúdo no Operação Gamer, tá? Se eu conseguir adquirir o jogo, fazer a aquisição deles, eu acho que eu ainda não comentei aqui no Papo Mais Cedo, mas o Operação Gamer, ele faz parte de um grupo de criadores de conteúdo da Bandai Namco. Então eu faço parte desse programa, eu consigo adquirir algumas coisas, algumas chaves de jogos com a galera da Bandai Namco e faço a publicação, divulgação e produção de conteúdo para o canal da Operação Gamer. Nada impede de trazer esse conteúdo também para o Papo Mais Cedo, seja através de um vídeo, aí um vídeo mesmo com gameplay, quem sabe, ou eu fazer uma simples review e divulgar ela aqui no formato de podcast, como eu venho fazendo aqui com os episódios do Papo Mais Cedo. Então, querendo ou não, o Papo Mais Cedo ele acaba se tornando ali um afiliado, né, à Operação Gamer, e eu conseguindo adquirir chave de jogos através das publishers, das desenvolvedoras, eu trago aqui conteúdo também, informação também sobre esse jogo para o Papo Mais Cedo. Então, eu faço parte dessa galera de criadores de conteúdo através do canal da Operação Gamer. Vocês podem conferir diversos conteúdos que eu tenho de jogos da Bandai Namco que eu publiquei lá no canal do Operação Gamer. E se tudo der certo, talvez eu consiga aí, através do time da Bandai, trazer conteúdos de Captain Tsubasa 2 World Fighters. O jogo ele vai ter algumas edições. A gente vai ter a edição padrão, a Standard, que é simplesmente a versão completa do jogo. Teremos a edição Deluxe, que é a versão completa do jogo com passe de temporada, né, com o Season Pass. Esse Season Pass ele vai trazer 6 personagens jogáveis novos e alguns itens de personalização para alguns times, né? Incluindo entre eles uniformes. E além disso, o Deluxe Edition vai ter também um bônus que é a bola preta. É a bola do Kojiro Hyuga, que ele usa para treinar. E a gente vai poder selecionar essa bola na nossa partida de futebol. E tem a edição definitiva, né? Eu não me lembro se no inglês está como Ultimate Edition ou Definitive Edition, mas é a edição definitiva, a maior de todas, que ela engloba o jogo completo,
o Season Pass, né, o passe de temporada, que são os 6 jogadores, uniformes, extras, a bola preta e mais um conjunto de bônus da edição definitiva, que são 5 uniformes alternativos de algumas seleções, 3 opções alternativas de personalização de bola, 2 comemoração de gol, que aí deve ser alguma coisa ali que você vai configurar do teu personagem, né, dos personagens ali do jogo, 2 temas para o menu principal do teu console, então a gente vai poder colocar como papel parede. Pelo que eu tô entendendo, são 2 temas bem legais, bem bonitos. Inclusive, um deles é aquela arte lindíssima que o mangaka fez do Ozora Tsubasa, né? Do Tsubasa, que é o personagem principal. Pra gente aqui do Brasil, Oliver Tsubasa, que era o nome que a gente conheceu lá no Super Campeões, quando passou na Rede Manchete. E 2 cartas de movimento poderosas, desbloqueadas antecipadamente. Essas cartas, eu acredito que são itens que a gente vai configurar e adquirir, ou melhor, melhorar alguns atributos dos nossos personagens. Quem fizer a pré-ordem, quem fizer a pré-compra, a pré-encomenda do jogo, vai ter algumas coisinhas extras. Entre elas, a gente vai ter o uniforme da seleção japonesa desse ano de 2026, que é da Copa de 2026, que vai começar logo, e o uniforme da seleção juvenil do Mundial, que, se eu não me engano, é um uniforme do ano de 2000, alguma coisa assim. Cara, esse uniforme do Japão é um uniforme icônico, onde você tem a blusa, a camisa azul do uniforme, a primeira versão, né? O uniforme azul. E na manga dos braços tem um desenho de um foguinho, cara. Cara, esse uniforme é lindo demais, é muito lindo. E no uniforme, ao longo da camisa, você tem em alto relevo essas chamas do fogo, cara. É muito lindo esse uniforme. E ele é o uniforme que no mangá os jogadores da seleção japonesa utilizam, que era exatamente daquela época onde estava tendo uma Copa um Mundial de seleções nacionais. Então, é um uniforme icônico tanto para a história, né, tanto para o mangá ou anime do Capitão Tsubasa, assim como na história do futebol japonês, da seleção japonesa do Japão. Então, além desses 2 uniformes que vão estar liberados na opção de pré-venda, você também vai ter o desbloqueio antecipado do time da seleção brasileira logo no início do jogo. Então, você já vai poder começar a primeira partida jogando com o Brasil. E isso é muito bom pra gente, pra nós brasileiros, que teremos ali a presença de Carlos Santana, vamos dizer, a estrela ali do time do Brasil, junto com os outros integrantes do time do Brasil, como Natureza, que muita gente não conhece. A galera que tá por dentro aí da história de Capitão Tsubasa sabe de quem eu tô falando. E além disso, também tem acesso antecipado a uma música de fundo, que é a música Moete Hero, que é a música original da primeira versão do primeiro anime de Captain Tsubasa, se não me falha a memória, dos anos 80. Não, acho que o primeiro anime do Captain Tsubasa é dos anos 70, cara. Mas enfim, essa música do Moete Hero tem 2 versões, vão ser liberadas as 2 versões, a versão que eles chamam de versão jovem, que eu acredito que é a versão original, a primeira que foi lançada lá nos anos 70, né, nos anos 80, e a versão World Fighters, que acredito eu que deve ter algum arranjo melhorado, talvez um cantor diferente, trazendo a música, a canção pra gente nesse novo jogo de Capitão Tsubasa. Cara, o jogo eu sou muito fã de Capitão Tsubasa. O primeiro jogo que saiu anterior é muito legal, é muito divertido. Ele tem um sistema de gameplay totalmente diferente de qualquer outro jogo de futebol. Ele é um tipo de futebol tático, só que você executa ali as movimentações, as jogadas e os chutes especiais, né, as habilidades especiais ao longo da sua partida, né, ao longo do gameplay. E é interessante que é uma dinâmica
que não é travada. É uma dinâmica bem legal, bem interessante e nos dá a impressão de ser uma partida igual à partida do anime. Então, assim, é um jogo bem legal, pelo menos a primeira versão do Captain Tsubasa é muito legal, totalmente diferente até dos outros jogos do Captain Tsubasa, que teoricamente são um pouquinho mais táticos, mais parados e mais estratégicos do que esse, que é um jogo em movimento. Em movimento, quando eu falo, é em ação frenética, né? Como se fosse uma partida mesmo de futebol. Tem um jogo semelhante do PlayStation 1, que é o Captain Tsubasa J. Eu não me lembro o nome dele completo, confesso pra vocês, mas essa versão do PlayStation 1, que é bem antiguinha, já tem aí alguns anos, uma par de anos, eu particularmente eu joguei, detonei, eu achava muito bom, apesar de ser um jogo fraco, né, no quesito jogo de futebol, mas eu gostava muito por causa da minha paixão com o anime, com o mangá de Captain Tsubasa. E eu achei ele bem parecido, que você controla o boneco, aperta o botão na hora certa para você poder executar o chute especial. E nem sempre o chute especial vai conseguir fazer gol, tá? Então você tem que estar com uma barra de estamina boa, boa o suficiente para você conseguir executar aquele chute especial. Então o Captain Tsubasa World Fighters, ou melhor, Captain Tsubasa 2 World Fighters, ele é a evolução do jogo anterior e ele vai trazer aí, tem uma proposta para trazer muitos personagens desconhecidos ou aqueles conhecidos para a galera que está mais por dentro aí do universo de Captain Tsubasa. São pelo menos 110 personagens jogáveis novos, com novos super movimentos, com uma nova mecânica de jogabilidade, de sistema de gameplay, com balanceamento totalmente diferente da versão anterior. Vão ser 22 seleções nacionais, quem sabe aí eles vão talvez liberar alguma seleção num Season Pass futuro? Não sei, isso ainda não foi divulgado, ainda é uma incerteza, mas o que a gente sabe de fato é que são 22 seleções nacionais, mais de 110 personagens jogáveis e mais de 150 cenas de animação, né? Cenas cinemáticas que destacam as jogadas de cada personagem em campo. Então assim, eu tô muito feliz com esse novo jogo do Captain Tsubasa. Yoichi Takahashi, que é o criador da história do mangá, o desenhista que criou todo esse universo do Captain Tsubasa, ele está supervisionando o jogo para poder deixá-lo o mais próximo da obra original que ele criou. E isso é muito bom. Isso daí é sensacional. Acho que essa é a cerejinha do bolo e eu não vejo a hora de ter em mãos Captain Tsubasa 2 World Fighters. Próxima notícia aqui, galera, Tomb Raider, um jogo 2D aclamado de faroeste no estilo Souls, ou Souls-like, né? É um jogo, galera, que quando eu peguei a matéria para ler, quando eu recebi esse comunicado da imprensa, teve um cara que falou o seguinte, o cara é da VDGMS. Esse cara falou o seguinte, abre aspas, misture Red Dead Redemption com Bloodborne, o clássico Zelda, né, o Zeldinha, e adicione alguns horrores cósmicos e um pouco de Metroidvania. Você vai ter Tomb Raider, ou seja, um jogo, fecha aspas, tá, galera? Desculpa que eu não falei ali o fecha aspas. Um jogo totalmente diferente de tudo que eu pude imaginar. E, cara, por incrível que pareça, eu peguei pra assistir um pouquinho de gameplay de Tomb Raider e, sinceramente, eu assisti os trailers dele aqui. Cara, que jogo maneiro. Que trabalho impecável que foi feito para o desenvolvimento desse jogo. É um jogo que ele se ambienta ali no faroeste, só que tem uns zumbis, uns monstros lá que você tem que caçar e derrotar e sobreviver e tudo mais. E aí, na matéria aqui que eu recebi da imprensa, eles falam o seguinte: após uma campanha de lançamento bem sucedida que impulsionou o Tomb Raider, o jogo de ação e aventura em 2D, com a temática de Velho Oeste desenvolvida pela Midwest Games e pela Mouth Atlas, ao reconhecimento da crítica, né? A equipe decidiu manter o ritmo de lançamento
de uma grande atualização após o lançamento do jogo. Então a notícia daqui é o seguinte, galera. Esse joguinho novo, ele mal foi lançado e já saiu uma atualização melhorando diversos recursos logo no seu lançamento. Ele teve o lançamento ali no meado de maio mesmo, tá? Tinha uma promoção válida até o dia 19 de maio na Steam. Ele é um jogo disponível na Steam, onde cada um poderia adquirir ali 20% de desconto para fazer a aquisição deste jogo. Ele tá tendo ótimas pontuações, ótimas reviews, inclusive da Metacritic. Ele teve ali a pontuação de 87 no Metacritic e uma avaliação de 92% dos jogadores da Steam como listado um dos 10 melhores jogos mais bem avaliados deste ano de 2026 até o momento. Cara, e sinceramente, ele tem ali uma pegada muito parecida com Bloodborne, só que ele é um jogo 2D, galera. Ele não é 3D. E fica nítido quando você assiste o trailer do jogo, o carinho que o desenvolvedor tem com Bloodborne, ele colocou todinho em Tomb Raider, em Tomb Water, porque ele coloca muitas mecânicas semelhantes ao jogo Bloodborne. Então é um cara que é apaixonado pela franquia, pelo jogo Bloodborne, e de fato Tomb Water, quase que não sai o nome aqui, galera, desculpa aí. Tomb Water é um jogo que pode deixar aí na mira, pode deixar aí no radar. Ele é um RPG de ação em 2D no estilo Souls-like, mas ele traz ali algumas coisinhas, vamos dizer, algumas sensações, né? Uma sensibilidade muito próxima ali de Bloodborne. Então, se você gosta desse estilo de jogo, se você gosta de um jogo mais desafiador no estilo Souls-like, cara, tá aí a ótima pedida, que é Tomb Water, diretamente disponível para PC na Steam. Próxima notícia que eu tenho aqui é sobre Subnautica 2, que foi lançado em acesso antecipado. É uma notícia do dia 14 de maio, tá, galera? Ele teve lançamento, o acesso dele, ou melhor, desculpa, confundi tudo aqui, vamos voltar. Foi anunciado no dia 14 de maio o lançamento do acesso antecipado de Subnautica 2, que é a sequência do Subnautica 1. É um jogo da Unknown Worlds, é a empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo. E a imprensa, né, eu tenho duas notícias que estão atreladas aqui sobre Subnautica 2, que foi divulgada em maio, tá? O jogo, ele, além dele ser a sequência oficial do gênero que vendeu mais de 18,5 milhões de cópias em todo o mundo, que foi o primeiro jogo, que é o Subnautica 1. Eu particularmente não joguei Subnautica, mas ele é um jogo que você tá embaixo d'água. E tem lá umas criaturas alienígenas bizarras dentro daquele universo de Subnautica, né? E essa nova sequência, né, esse novo jogo, ele apresenta novos ecossistemas com visuais aprimorados e a tecnologia da Unreal Engine 5. E é a primeira vez na série que vai trazer o modo cooperativo opcional para até 4 jogadores simultâneos. Então, permitindo assim uma experiência totalmente diferente do que a gente teve no primeiro jogo do Subnautica. Volto a falar, eu particularmente não joguei Subnautica 1, então não posso dizer como que seria essa experiência, mas eu acredito que pela minha experiência de jogos cooperativos, eu acredito que vai ser uma experiência bem interessante você fazer ali gameplays de forma cooperativa com até 4 jogadores. Eu acho que vai ser uma maneira de explorar o mundo de Subnautica 2 de uma forma totalmente diferente, né? Com uma visão e uma experiência aprimorada com relação ao jogo Subnautica 1. E a outra notícia, né, que vem ali em paralelo é que Subnautica 2 ultrapassou mais de 2 milhões de venda em apenas 12 horas de lançamento do jogo. Galera, o jogo não completou nem 24 horas do seu lançamento e Subnautica 2 tinha vendido mais de 2 milhões de cópias. É um marco extremamente importante para Unknown Worlds, que é a desenvolvedora, e imagine a felicidade da galera. Um jogo disponível para Xbox Series
e PC através da Steam, da Epic Games e da Microsoft Store. O jogo foi lançado no dia 14 de maio, em acesso antecipado. Imagine os caras olharem após 12 horas do lançamento do jogo, mais de 2 milhões de cópias vendidas. Cara, sensacional. É um negócio assim absurdo. Eu tenho algumas estatísticas aqui só para poder deixar registrado para vocês. Se liga só. O jogo atingiu um pico de mais de 650 mil jogadores simultâneos na Steam. Cara, ou melhor, perdão, na Steam, na Epic Games e no Xbox. Só na Steam, desses 651 mil jogadores simultâneos, 467 estavam apenas na Steam. Cara, isso é algo totalmente assim, fora de série, cara. O lançamento do jogo em menos de 12 horas, mais de 2 milhões de cópias vendidas, com quase 500 mil de pessoas jogando o teu jogo de forma simultânea naquele momento, é algo assim surreal. Só na Twitch, para vocês terem uma ideia, Subnautica 2 ele alcançou um pico de mais de 413 mil espectadores simultâneos, cara, ficando em primeiro lugar na categoria, ou melhor, ficando em primeiro lugar em todas as categorias da Twitch. E no YouTube, né, no YouTube Live, ele chegou ali a aproximadamente 109, 110 mil espectadores simultâneos, também ficando ali no primeiro lugar da categoria de jogos, quase que não sai. Então assim, é de fato um sucesso estrondoso. Volto a falar, não joguei o 1, não joguei o 2. Se eu puder e tiver a oportunidade de jogar Subnautica 1 e o 2, caramba, com certeza eu trago aqui mais informações e notícias para vocês. Mas de fato é uma notícia que eu achei extremamente interessante e importante trazer e abordar aqui para vocês. A próxima notícia é bem rapidinha, galera. Mullet Jack, um jogo indie brasileiro, completou 2 anos de lançamento na Steam. E um jogo com aclamação mundial, ou seja, é um jogo que foi extremamente reconhecido no mundo todo, cara. Ele é um shooter, eles classificam como um boom, eu não sei se tá certo eu falar isso, tá? Se eu falar alguma besteira, que isso eu tô recebendo da área de imprensa, tá, galera? Mas eles classificaram aqui pra mim como um boomer shooter brasileiro. Foi assim que eu recebi a notícia. Ele ultrapassou mais de 9 mil análises na Steam e ele mantém uma média de 88 no Metacritic, além de diversos prêmios conquistados ao longo do seu lançamento, desses 2 anos de lançamento, incluindo Jogo do Ano. Então assim, jogo indie brasileiro, Mullet Jack, é um jogo no universo meio... Como que eu posso dizer pra vocês? Parece que ele tá ambientado ali nos anos 80. Tem aquela vibe dos filmes da Sessão da Tarde dos anos 80, meio cyberpunk, meio uma parada muito... não digo nem futurística, mas uma parada bem mais gore, mais punk ali, cara. Uma parada bem maneira, bem legal. E assim, a quantidade de aprovação que o público tem pra esse jogo é muito alta. É um jogo que, na boa, é um sucesso. Ele ganhou o melhor jogo brasileiro na Gamescom Latam do ano passado, de 2025. Então, assim, jogo que ganhou diversos prêmios, tá aí celebrando 2 anos de lançamento, uma conquista no universo de jogos indie brasileiro que eu achei pertinente trazer a notícia, a divulgação que eu recebi aqui da parte de imprensa para poder compartilhar com vocês, tá? Lembrando que esse jogo ele tá disponível via PC através da Steam, no Xbox Series e também no Xbox One, tá? Xbox Series, Xbox One. E há uma versão dele também para Nintendo Switch. O Switch 1 tem uma versão disponível de Mullet Jack. Então fica a dica aí, galera. Mais uma notícia rapidinha aqui que foi divulgada ali também na quinzena ali de maio, é que o live action de The Legend of Zelda, né, o filme baseado no jogo The Legend of Zelda, ele foi antecipado para 30 de abril de 2027. Aqui é o efeito reverso, tá, galera? Ao invés de acontecer o atraso e postergar
a data de lançamento de um filme, de um jogo ou de alguma coisa, né? Postergar o lançamento de um filme, no caso, eles na verdade estão fazendo o contrário, cara. Eles estão antecipando a data de lançamento do filme The Legend of Zelda, né? O live action, que ele estava planejado para 7 de maio de 2027 e agora ele foi antecipado com a data de lançamento para 30 de abril de 2027. Ainda não temos muitos detalhes, ainda não temos muitas informações relacionadas ao universo deste filme, né? O que ele vai abordar, se a gente vai ter ali o Link e a Princesa Zelda de Ocarina of Time, se vai ser de Breath of the Wild. Galera, eu tenho um chute, tá? Eu particularmente tenho um chute. Eu suspeito que o filme live action de Zelda vai abordar a Link to the Past, tá? Isso é um chute, é uma, vamos dizer, é uma perspectiva que eu tenho avaliando aí o cenário dos jogos. Eu acho que The Legend of Zelda, A Link to the Past, é um jogo que fez muito sucesso nos anos 90 e eu acho que é um jogo que, querendo ou não, é o que está mais presente na memória dos adultos de hoje em dia, né? Da galera que está ali na faixa dos 40, dos 35, 40 anos. Então, eu tenho essa perspectiva, tá? Eu tenho essa visão. Não tô querendo dizer que tô querendo especular alguma coisa ou algo do tipo, mas muito pelo contrário. É um chute que eu tenho, que eu acho que The Legend of Zelda Live Action vai trazer ali um pouquinho, talvez de outros jogos, mas eu acho que o foco principal dele vai ser a Link to the Past. Vamos ver. Vamos aguardar por mais novidades do próximo jogo, ou melhor, do filme de Legend of Zelda. Está chegando para os consoles e PC um novo jogo da franquia Moss da Polyarch Games. Eles anunciaram um novo jogo chamado Moss The Forgotten Relic. Ele está previsto para ser lançado ainda no verão deste ano de 2026. Para quem não conhece o jogo, para quem não conhece a franquia, Moss é um jogo indie VR, ou seja, é um jogo de realidade virtual. Você precisa ter o óculinho para poder jogar Moss. E ele é bem no estilo plataforma explorativa, com diversos puzzles, enigmas que você precisa desvendar ao longo da sua aventura. A gente controla uma personagem muito fofinha, cara, chamada Quill. Ela é uma ratinha muito bonitinha e na aventura da Quill você vai descobrir segredos, surpresas, né, que estão escondidas ali no cenário, né, do jogo, além de enfrentar algumas ameaças arcanas que ficam espalhadas em um reino perdido. Ele tem muito aquela vibe de ambiente medieval, sacou? E assim, por ser um jogo VR, né, ele um jogo de realidade virtual, ele tá limitado apenas a alguns usuários que tem acesso ao periférico de realidade virtual poder jogar, né? Um exemplo disso é o próprio PlayStation VR. Só que depois de muitos pedidos da comunidade gamer, a Polyarch Games finalmente decidiu unir os dois jogos da franquia, que se chama Moss Book 1 e Moss Book 2, em uma única versão, completa, total ali, definitiva, né? Sem a necessidade de você ter o óculos de realidade virtual para poder encarar as aventuras da pequena Quill. Então assim, vamos lá, vamos dar uma refletida aqui, galera. É um jogo indie VR, sacou? E assim, a comunidade amou esse jogo. Eu tive a oportunidade de jogar ele numa E3 que eu fui, e eu só não me lembro se foi 2015 ou se foi 2017. Mas, cara, eu achei lindo demais, muito legal. A experiência de jogar foi muito bacana. Só que é aquilo, cara, eu fico limitado porque eu não tenho um PlayStation VR, eu não tenho um óculos de realidade virtual para ter acesso ao jogo. E aí a comunidade brigando, levantando a bandeira de, pô, Polyarch, cara, por que vocês não fazem uma versão do jogo sem a necessidade dos óculos? E finalmente eles tomaram essa decisão lançando uma coletânea dos dois jogos completos numa única edição, sem a necessidade de ter os óculos de realidade virtual. A experiência vai ser diferente? Provavelmente sim, mas eles estão preparando o jogo para ter essa característica. E aí você vai ter a opção de, se for o caso, investir uma grana para poder pegar o óculos de realidade virtual e jogar a versão original de Moss. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de jogar sem a necessidade do óculos. Isso é muito bom,
muito bom pra comunidade gamer. Galera, eu tô fazendo uma reflexão aqui e eu joguei Moss pela primeira vez na E3 de 2017, não foi na E3 de 2015 não. A E3 de 2015 foi a E3 que teve o anúncio de Final Fantasy VII Remake, então, de fato, Moss foi na E3 de 2017. E confesso pra vocês, galera, que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de experimentar o PlayStation VR e foi uma experiência incrível, na boa. Muito diferente de qualquer outro jogo que eu havia experimentado. Porque assim, o jogo, ele te coloca num ambiente muito maneiro, muito legal. Ele tem ali dezenas de desafios, vários quebra-cabeças, bem desafiador. Só que é aquilo, né, galera? Eu estava limitado ao jogo devido aos óculos de realidade virtual. Então ficou muito difícil ter acesso a esse jogo por causa do periférico de óculos, né, de realidade virtual. Mas com essa novidade que a Polyarch divulgou, cara, a gente finalmente vai ter a chance de conferir um incrível jogo de forma completa e assim, de uma forma totalmente reimaginada vamos dizer, um sistema de tela regular, né? Sem a necessidade de óculos de realidade virtual. Moss The Forgotten Relic será lançado para o PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 e 2 e para PC através da Steam. A gente ainda não tem uma data prevista para lançamento, mas galera, na boa, deixa a dica aqui, tá? Pode deixar na sua lista anotado aí no seu, vamos dizer, nas suas prioridades, pois esse é um jogo incrível que deve sim estar presente na sua lista de desejos. E para encerrar o nosso bloco de notícias, no dia 13 de maio foi divulgado pela Sony, né, pela PlayStation, alguns jogos que foram acrescentados no catálogo da PlayStation Plus. Para quem tem os pacotes o Premium, ou melhor, o Deluxe, né, aqui pra gente, e o Extra. Se não me falha a memória, são esses os catálogos. Cara, eu tava com a PlayStation Plus até o mês de maio, mas infelizmente venceu o meu pacote, né, e eu acabei não renovando. Felizmente não consegui renovar até o momento. Mas foram acrescentados alguns jogos aqui, eu vou dizer aqui quais são os jogos que foram acrescentados no catálogo lá da PlayStation Plus para quem tem acesso ao pacote, beleza? Então, ó, a gente tem Bramble the Mountain King, Broken Sword, Shadows of the Templar Reforged, temos Entoria, The Last Song em Standard Edition, Flintlock, The Siege of Dawn, Red Dead Redemption 2 do PlayStation 4. Cara, esse jogo é lindo demais. É uma grande oportunidade para quem não teve a chance de jogar Red Dead Redemption 2. Essa é a chance de adquirir ele através do pacote da PlayStation Plus. Star Wars Outlaws, esse eu tô querendo conhecer, esse eu queria jogar um pouquinho para poder ter a experiência ali desse universo da galáxia de Star Wars Outlaws. E The Thaumaturge. Cara, esse Thaumaturge, eu achei ele interessante. Eu queria ter também a possibilidade, né, disponibilidade de jogar esse jogo. Vamos ver se eu consigo atualizar o meu pacote da PlayStation Plus, porque daí eu conseguiria ter acesso a esses jogos e experimentar um pouquinho deles, talvez até zerar. Mas o Star Wars é um que tá na minha lista. O Red Dead Redemption 2 não, porque eu já joguei e eu tenho ele na versão física, então até então pra mim ok, é mais pra galera que não teve essa oportunidade. E o Thaumaturge, que eu acho que é um jogo que promete bastante, ele tem ali vamos dizer, uma estética um tanto quanto bem sinistra, bem peculiar. E além desses jogos, foi incluído no catálogo de clássicos do PlayStation Time Crisis, aquele jogo de tiro, cara, que tinha nas maquininhas de fliperama. Pelo menos eu via isso em algumas máquinas de fliperama lá de alguns shoppings, de alguns lugares do Rio de Janeiro. E, cara, é um clássico. Time Crisis é um jogão. Ele estará disponível ali na versão para PlayStation 4 e PlayStation 5, lembrando que ele é a versão original lançado para o PlayStation em 1997. Então, esses daqui, né, são os jogos que foram liberados no catálogo do mês de maio para assinantes da PlayStation Plus. E é isso, galera. Eu finalizo aqui
o nosso bloco de notícias, o nosso podcast, o terceiro episódio do podcast Papo Mais Cedo. Espero conseguir aqui produzir o quanto antes os episódios número 4, 5 e 6 para poder fechar o mês de maio e já iniciar o mês de junho com diversas novidades, cara. Mês de junho a gente teve aí Summer Game Fest, com diversos anúncios, tem tanta coisa que eu quero produzir e divulgar aqui pra vocês, galera. Tanto aqui como no canal da Operação Gamer tem tanta coisa que eu tô querendo cobrir para poder trazer de informação para vocês, mas infelizmente o tempo é escasso, então vou tentar me dividir de forma que eu consiga trazer o máximo de informação possível, tanto aqui no Papo Mais Cedo, como também lá no Operação Gamer. Então convido você, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, galera, na boa, se inscreve aí no canal, deixa aí um like, deixa um comentário falando o que vocês acharam do nosso bate-papo. Cara, entre nós, na boa, é de graça, galera. Você se inscrever no canal, você deixar um like, é de graça. Isso eu falo tanto pro Papo Mais Cedo, como também pro Operação Gamer. E o melhor de tudo, galera, de graça sempre é mais barato. Então, confio aí em vocês. Quero ver se a gente consegue aumentar aqui a comunidade, crescer cada vez mais pra gente poder trocar essa ideia e ter esse bate-papo aqui bem especial para poder falar sobre uma das maiores paixões, que são os games, né? Então, convido você também a se inscrever lá no meu canal do Operação Gamer, me segue lá na página do Instagram, tanto do Papo Mais Cedo, como também do Operação Gamer. Demorou? Então, galera, tamo junto, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, falou e até a próxima.